Oi, vamos conversar? Então, um dos meus livros favoritos é Jogos Vorazes. E eu tenho uma tatuagem por causa dos livros e dessa autora, que significa que eu não posso perder a faísca da revolução. A minha tatuagem, eu tenho uma tatuagem de um tordo pra lembrar disso. E assim, eu amo a Katniss. Sou completamente apaixonada pelo jeito que a Susanna Collins escreve. E quando apareceu esse livro do Snow, que é um dos meus personagens favoritos, venhamos e convenhamos, o Hamilton é incrível. O Snow é um personagem maravilhoso. O Pete tá sem igual. A Katniss é uma personagem um pouco duvidosa, porque a gente lê a história meio que do campo de visão dela, assim como o Snow conta da visão dele aqui nas cantigas de pássaros e das serpentes. Tanto que tem algumas partes que a gente fica meio, será que isso aconteceu ou é a memória de um velho decrépito que tá narrando sua vida depois de muito tempo? Se bem que ela é narrada enquanto ele é jovem, pelo menos dá a entender que ele é jovem, né? Ela é narrada na terceira pessoa, que nem os Jogos Vorazes, mas você vai acompanhando ele e os pensamentos dele, e você vai vendo, assim, como o Snow era uma pessoa, não digo pura, mas ele era da capital e ele tinha uma certa inocência no começo da história. E ele também teve uma mentora, que nem a Katniss teve, que também mudou muito a vida dele, assim, sabe? Tipo, radicalmente, como ele via o mundo. E a Katniss também teve isso. O Snow foi isso pra ela. Ele foi um cara que ensinou o que era política, o que as pessoas esperavam dela e o que tipo, eles podiam fazer e não podiam fazer. E, assim, eu olho como uma grande revolução os Jogos Vorazes. Mas, olhando para o contexto atual, eu vejo que esse livro precisa ser lido muito, discutido muito, e ele não é ruim. Você só, tipo, eu vi muitos youtubers, booktubers, vloggers, bloggers falarem mal desse livro, e eu fiquei tipo, como assim, cara? Ela não pode ter feito isso. Eu comprei esse livro só pra ver se ele era ruim. Ele não é ruim, ele é incrível. Ele tem, tipo, 570 e poucas páginas. Eu li em 2 dias, assim, ó. Maravilhoso. Isso que eu parei, né? Eu fui comer, eu dormi. Porque se eu não tivesse dormido, eu tinha acabado nenhuma um dia. Mas a gente tem momentos da vida, né? Então eu não tô conseguindo ler, assim, de uma vez uma coisa, porque não é minha vibe. Mas esse livro me fez repensar algumas coisas, como, por exemplo, o que eu interpreto das pessoas e o que as pessoas interpretam de mim. E por que eu tenho esse olhar tão negativo quanto a Katniss e quanto a Snow da vida? Porque parece que sempre as pessoas estão falando pior pra mim, ou eu tô sempre vendo o pior que elas falam, que é uma característica minha. E algumas pessoas acham que isso pode ser um pouco de pessimismo da minha parte, mas eu acho incrível que, tipo, você consiga, assim, sentir tão ligado a um personagem, mesmo quando ele faz besteira, assim. Como o Snow também tem um envolvimento muito grande com o Distrito 12, que também foi o distrito da Katniss, eu fiquei em vários momentos, tipo, nossa, isso significa isso. A relação dele com a Rosa, com as rosas da avó dele, a relação dele com os tordos, que ele odiava os tordos, que era uma referência aos rebeldes. Tipo, se você prestar atenção, ele não gosta de nada que seja natural. A capital tem um ódio muito intrínseco, assim, sabe? Tipo, interno de tudo que é natural, de ter vários filhos, de tipo. Eles têm. Isso que é o 10º Jogos Vorazes. É tipo, passaram mais de 60 anos até o da Katniss, sabe? Ele mudou um monte os Jogos Vorazes o que ele fez, né? O primeiro que ele participou como mentor e tal. Nesse livro, é, ele é muito igual a Katniss. Por isso que eles
ele, em vários momentos nos Jogos Vorazes, a série, ele se compara a ela. E eu acho que isso incomoda ele, sabe? Tipo, ela cantando a música, que é a personagem que ele se apaixona, que canta. Ela ter toda uma ligação com o tordo, que é um animal que ele despreza, as rosas que ele fica mandando pra ela, que é como um presente mesmo. Se você for ver, ele só dá rosas pra quem ele gosta no livro. E, tipo, pra quem ele se sente muito próximo. E daí você fica assim. Ele caga pra algumas pessoas, caga. Mas o que que o egoísmo não faria? O Snow é um egoísta da capital. A gente entende isso. E, tipo, a única coisa que eu não entendi nesse livro que assim, sem querer dar muito spoiler, foi, foi quando a pessoa que ele se apaixona é, simplesmente foge. Nisso, tudo bem, ela tem os motivos dela, você vê que também ela também é uma probabilidade de Peter Maguire, como se fosse um... Como eu posso dizer? Ela também se transformou num bastante com tudo que aconteceu pra ela, sabe? E eles estão naquele lugar, estão tudo, e você fica muito tipo, nossa, isso daqui podia ter acontecido com a Katniss. Mas aconteceu com o Snow e fez ele virar um presidente incrível, assim, se você for ver, ele fudeu com os distritos. Ops. Ele cagou pros distritos. Mas ele foi muito bom pra capital. E a capital também tava passando por muitas dificuldades quando ele era jovem. A gente vê canibalismo nesse livro e, tipo, na Katniss, tudo bem, as pessoas matam uma outra pela comida, mas não tem canibalismo, não tem, tipo, matar a tua empregada pra você poder comer, que nem tem nesse livro. Ele é um livro, assim, você pode ler ele individualmente? Pode ler ele individualmente. Mas Titiari recomenda que você leia os Jogos Vorazes primeiro, porque você vai entender muito mais as referências desse livro. Se você for ler ele individualmente, leve em questão que esse cara é simplesmente um dos caras que você não pode amar e não pode odiar. Porque ele tá movido por vários preceitos, assim, sabe? E um dos conceitos dele é que o nome dele é muito mais importante do que os dos outros. E se você for ver, tem várias pessoas assim hoje em dia, e antigamente, e é aquela ideia de superioridade, sabe? Mas como a gente pode analisar isso de uma perspectiva mais, mais positiva, né? Que nem falam que eu tenho que fazer. Ele teve a queda dele. E ele também sobe no decorrer da história. E você vê assim, que quando tá subindo, você já espera que desande. Se você já tiver lido Jogos Vorazes, você sabe que vai desandar. Porque você não vai esperar que ele acabe com a pessoinha, que ele fique feliz e fique lá. Porque não vai acontecer. Ele virou um presidente. Ele virou o Snow que pensou em matar todo mundo. O que organizou todas as condições dos Jogos Vorazes. O que financiou e financia a guerra. O que literalmente explodiu metade do mundo. Aí a gente entra no detalhe. Eu acho que ele não explodiu o Distrito 12. Se ele morou lá, tudo bem, ele odiava lá. Mas ele não odiava as pessoas de lá. Ele sabia que todo mundo tem aquela essência de ser mal. Que me lembra bastante um pouco da filosofia, sabe? No pensamento dele, todo mundo é mal. Todo mundo, quando induzido, vai virar um assassino. E quando ele foi induzido e continuou sendo induzido, então ele continuou matando pra ter as qualidades e os privilégios que ele, a avó dele e a prima dele precisavam, sabe? E daí você fica assim... Ai, a prima dele é a Trix. Ela é pouquíssimo citada nos livros e ela aparece muito rapidamente nos filmes. E nesse livro, tipo, começa a desenvolver ela e eu acho que a Susana devia ter um livro só pra ela, porque é uma pessoa, assim, é uma personagem muito forte. Mas eu acho que o próximo livro da Susana vai ser do Finnick ou do Hamilton. Se Deus quiser, ela vai continuar com essa esperança minha de que ela vai lançar a cada 5 ou 10 anos, porque esse é o livro comemorativo de 10 anos dos Jogos Vorazes.
Então, eu espero daqui a alguns anos ter um próximo pra falar esse é o livro comemorativo de 20 anos ou de 15 anos de Jogos Vorazes. Porque o jeito que ela escreve é maravilhoso. Tipo, meu amorzinho, né? Mas é isso. Gostou? Deixa um like. A tia só veio conversar.